E um dos objetivos de eu estar aqui é para que a gente possa difundir um pouquinho das informações para que cada um comece a se olhar diferente, Sim. tá? E uma delas, por exemplo, a vagina, ela faz parte da nossa sexualidade, de nós mesmos, nós mulheres. Como nós somos, Como né? nós somos, isso. E com o tempo, com o desgaste, dependendo do estresse, do estilo de vida que cada um tem, essa vagina ela vai perdendo a função. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do É Coisa Séria, um programa para te ajudar a viver mais e melhor. Eu sou Fabiana Losnak. E eu sou a Júlia Haghihara. É um prazer ter você aqui com a gente em mais um episódio. Se você ainda não é inscrito no canal, já corre lá, se inscreve, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para vocês receberem a notificação de vídeos novos. E vamos para mais um episódio. Seja bem-vinda, doutora Heloísa Delgado. É um prazer te receber aqui. Que bom que você pôde estar aqui com a gente para compartilhar tanta coisa. Quem tá olhando a mesa já vai ficar, maluca de tanta coisa legal. Muitas coisas interessantes pra gente, né, Fabi? Doutora, conta um pouco sobre a sua paixão por cuidar da saúde feminina. Como que isso se iniciou? Isso iniciou-se... Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de conhecer meninas tão lindas, né? E tentar trazer um pouquinho do conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos para todo mundo. Ótimo, doutora. E principalmente para nós mulheres, né? Sim. Então, eu sempre quis ser médica. Eu acho que eu nasci querendo ser médica. Ai, que legal. E essa foi uma paixão que eu segui na minha vida e até consegui me formar. Acabei optando por ginecologia porque desde estudante eu comecei a fazer estágios em obstetrícias. Tá. E o fato de você cuidar e trazer a vida às crianças, Deve ser mágico, né, doutora? É mágico, realmente é mágico. É a oportunidade de começar um novo ser. A única maneira que esse ser vem a esse mundo é através do útero, né? Sim. E a gente tem a oportunidade de ver aquela sementinha crescer e depois estar correndo no seu consultório, é maravilhoso. Incrível mesmo. Lindo, muito bom. E quais foram os desafios que você enfrentou para essa especialização ou essa especialidade da medicina ainda enfrenta? Os desafios foram vários, né? Okay. Eu me formei, já vai fazer quase 35 anos. Então, na minha época, a medicina era dominada principalmente pelos homens. Então, quando aparecia uma mulher, eles já olhavam assim com uma carinha Será feia que vai dar conta, né? Sim. Então, o desafio é assim, tentar ser melhor que eles, para você se mostrar. Olha, depois, a nível de estudo, você vai às pós-graduações, estudos em todas as áreas, para que você não domine só a parte de ginecologia, mas da pessoa como um todo. Porque ela não é só uma mama ou só uma vagina. Sim. Ela é uma pessoa como um todo. Então, diante dessa evolução que eu tive profissional, eu procurei estudar todas as áreas para que a gente pudesse abordar a pessoa integralmente. Massa, Ainda mais mulher, né? Que é tantos hormônios, tão tantos complexa, pensamentos, né? Tão complexa, mas tão linda, né? E assim, a gente tem o poder de gerar vidas, né? Eu sei que isso não depende só da mulher, mas boa parte, né? A mulher que carrega o bebezinho por 9 meses, que tem todos os sintomas, que sente isso tão pertinho, né, doutora? Você sabe que cá com os meus botões, o que eu penso, né? Analisando agora, depois desse tanto tempo de experiência que eu tenho. Se a gente for ver, no começo do século, a medicina foi feita principalmente para os homens. Nós, mulheres, éramos secundárias. Então, foi adaptada a medicina para a mulher. E aí, agora, nessa modernidade que nós estamos, nós mulheres conseguimos um lugar na sociedade. Sim. E o fato de conseguir esse lugar na sociedade fez com que a medicina esteja olhando para nós agora, de verdade. Então, tanto com a terapia hormonal, tanto com a estética, com a valorização e empoderamento da mulher na sociedade hoje em dia, isso está fazendo muita diferença. Hoje, você vai nas classes de medicina, 80%, 90% de mulheres. Olha que legal.
Na minha época, essa era 50-50. E antes de mim era 20% das mulheres que faziam medicina. Então, veja só a nossa posição hoje como mulheres. Sim. Não é? Nossa, é bem evolutivo, não, e né? valorizar também vocês Sim. que deram início a isso, porque você com certeza eu acho que você se deparou com preconceito, Com né? certeza. Com olhares diferentes por você estar lá tentando fazer a diferença, tentando não, fazendo a diferença, Sim, né? sim, Então, exato. valorizar também as médicas mulheres maravilhosas que deram início a tudo isso, né, doutora? A senhora acha que a ginecologia contribui para esse empoderamento feminino? Como que a senhora lida com isso no consultório? Ah, sim. Contribui bastante. Porém, a gente tem duas vertentes, né? Certo. Extremamente a medicina ortodoxa, né? Que é assim, ela é mais conservadora. E tem os estudos novos que estão avançando com novas tecnologias, novas ferramentas para fazer com que a mulher tenha um estilo de vida melhor, uma qualidade de vida melhor e uma sobrevida melhor. É verdade. Parece que a vida da mulher, a sobrevida dela era curta, né? Perto de tudo que ela era exposta. Doutora, eu sei que você tem muitas técnicas, né? Que você utiliza no seu consultório. Já ouvi, a gente estudou, né? Nossa equipe estudou todo o seu conteúdo, né? E a gente viu que a senhora trabalha com laser de CO2? Eu faço laser de CO2 para rejuvenescimento vaginal, para atrofia vaginal. Que legal. E é uma ferramenta que faz pouco tempo que temos aqui no Brasil. É 2013 foi trazida para o Brasil. Certo. Tá? E existem várias ferramentas, tá? Tanto laser como radiofrequência, tanto ultrassom microfocado, hoje em dia, várias tecnologias para rejuvenescimento vaginal. Uau! E dentro dos lasers, o mais efetivo, pela minha experiência, é o CO2 fracionado. Então, eu faço esse CO2 fracionado. Que legal. E, doutora, eu sei que você trouxe algumas peças aqui pra gente entender. Eu acho interessante a gente falar um pouco como que funciona essa parte da mulher, né? Porque muitas mulheres ainda nem conseguem se conhecer, né? Conhecer ali o seu sistema reprodutivo. Conta pra gente um pouco sobre o organismo da mulher, essa parte da mulher. Isso é verdade que você falou, Júlia. Por quê? Nós saímos muito para fora e acabamos esquecendo o nosso universo de mulher. Sim. Então, muitas vezes a gente sofre calada com alguns sintomas que a gente tem e não fala para ninguém. Então, é importante a gente se conhecer. Sim. E um dos objetivos de eu estar aqui é para que a gente possa difundir um pouquinho das informações para que cada um comece a se olhar diferente. Sim. Ótimo. Tá? E uma delas, por exemplo, a vagina, ela faz parte da nossa sexualidade, de nós mesmos, nós mulheres. Como nós somos, né? Como nós somos, isso. E com o tempo, com o desgaste, dependendo do estresse, do estilo de vida que cada um tem, essa vagina ela vai perdendo a função. Ela vai ficando ressecada, ela vai ficando atrófica. Ou após parto, ela também fica alargada. Ela fica, às vezes, precisando de reparos. Ela muda, então, ao longo da vida? Sim, ela muda bastante. Eu acho que cada um de nós já sabe conviver com as nossas, já sabemos que elas mudam. Não é verdade? É verdade. É verdade. Então, o objetivo hoje é a gente lançar mão de ferramentas para que a gente possa se sentir empoderada realmente. Sim, com certeza. Não só do ponto de vista sexual, como donos de nós mesmos, né? Eu acho importante, porque quando a gente não tá bem, o nosso externo também não fica legal, né? Então, é interessante a gente se conhecer, a gente se sentir bem, a gente fazer coisas para se melhorar, né, doutora? Sim, sempre. O rejuvenescimento, doutora, é só algo estético? Não, na realidade funcional. Tá. Porque com o tempo, a mulher, principalmente na fase de perimenopausa, 5 anos antes, ela já começa a ter um ressecamento vaginal. Tá. E muitas vezes ela pode mudar até o hábito urinário. Então, tem uma urgência miccional, ou seja, vou fazer xixi, escapa um pouquinho antes de eu tirar a calcinha, ou aquela sensação de ter um pouquinho de xixi depois que terminou de urinar, ou até mesmo quando tosse, espirra. É assim, a cada mulher que vai entrar na menopausa, a cada
a cada 4 mulheres, uma vai ter incontinência urinária nos próximos 5 anos. Isso é estatístico, tá? Então, se eventualmente a gente começa a tratar usando a ferramenta do laser, ou até mesmo estilo de vida, alimentação, sono, a gente melhora esses sintomas que fazem parte do amadurecimento da mulher. Preventivamente falando. Preventivamente falando. Bacana. Tá? O laser é uma ferramenta que ela é mais efetiva. Para quê? Para rejuvenescer a vagina. Certo. Melhorando a atrofia, melhorando o tegumento, porque o laser ele faz uma vaporização vaginal, melhorando a circulação, produção de colágeno, fibroblasto, Que bacana. aumentando a circulação, aumentando a umidade vaginal. Que bom. Então, melhorando também o ato sexual em si, a lubrificação da vagina, a sensibilidade da vagina, também restaurando a estrutura vaginal. Porque o laser de CO2, ele é o que tem maior potência, tá? Ele é um pouco mais profundo. Além de aquecer, ele também faz o quê? Ele trabalha um pouco a musculatura. Tá. Porém, ele não é a única ferramenta e ele não dá conta de tudo sozinho. A mulher tem que contribuir para isso. Como? Tentando dormir entre 22 e 23, onde a gente tem o pico de melatonina a 1h da manhã. Ela tem que comer mais saudável, evitar industrializados, comer várias vezes ao dia, fazer exercício físico, Bacana. tá? Para que a gente possa, e tomar água, porque a hidratação é muito importante. Certo. Muitos de nós esquecemos de tomar água. E para a gente ter um cálculo, é mais ou menos 3,5 a 4 ml por quilo de peso. Então, se a gente for fazer uma conta, uma pessoa de 60 quilos é mais ou menos 2,5 litros, mais ou menos de... A falta de beber água atrapalha na libido também? Não. Eu acho que atrapalharia em tudo, Tudo, né? porque é o seguinte, a água, ela faz o quê? A lavagem do nosso organismo, certo? Sim. Então, e vai é absorvida no estômago, vai para fazer a filtração renal. Então, quanto mais metabólico eu ponho para fora, que são o quê? Aqueles que são ruins, melhora a filtração. Né? Sim. Meu organismo vai funcionar melhor. Bacana. Muito bom. Os homens que estão ouvindo vão ligar toda hora pra senhora. Porque é o tanto de vantagem que o laser faz, né? Só que a senhora listou aí, eles vão ligar correndo. Como que você faz esse laser vaginal? Então, eu trouxe aqui vamos algumas mostrar. ponteiras, né? Legal. Então, ó, aqui eu tenho o quê? Uma vulva, né? Uma vulva. Mostra pra aquela câmera, Vamos doutora, por mostrar a gentileza. vulva primeiro, né? Isso. Aqui eu tenho uma vulva, né? Legal. Tá. E a vulva, eu tenho o quê? A vagina, né? A vagina, normalmente, ela é pregueada. Lá no fundo eu tenho uma ampola. Esse é o útero, a trompa e os ovários. Tá. A bexiga logo em seguida. Ok. Tá? Aqui a gente tem vários músculos que fazem sustentação perineal. E aqui é a bexiga. Com a idade, essa vagina, o que ela faz? Ela vai descendo, tá? Então, quando a gente faz o laser, a gente estrutura. Então, nós temos aqui o laser de CO2, ele me dá algumas ponteiras, que a gente fala que são ponteiras de 90 graus. Essas ponteiras de 90 graus... Se você quiser... Isso, 90 mostrar graus, assim, né? A gente faz a estrutura da vagina, tá? Bem periuretral. Dói, doutora? Uma queimaçãozinha, um quentinho, Um você sente? desconforto. Né? É bem tolerável, viu? Tá. Bem tolerável. Tem pessoas que são mais sensíveis, Certo. Elas toleram um pouco menos, mas tem pessoas que são mais Um limiar maior de dor. maior de dor. Além disso, a gente passa anestésico também. Então ajuda. Ajuda bastante, Sim. tá? Normalmente a gente faz um protocolo de 3 sessões. Certo. Porque foi desenvolvido o laser de CO2 na Itália. Para quê? Para reconstituição da vagina, né? Certo. E interessante que o governo italiano, dentro do plano de saúde deles, eles dão direito à mulher a 7
sessões de laser. Que Nossa, legal. interessante, Bora, né? Brasil! Mas lá começou antes, né? Ah, Quem sabe podia- aqui no... Essa Nossa, essa é muito iniciativa, legal. né? aqui para o Sim. futuro. Sim. Aqui, como o laser começou em 2013 e, na realidade, ficou mais forte a partir de 2017, aí veio a pandemia, aí atrapalhou tudo e voltamos agora, Sim. quem sabe para o futuro o Sim. governo Muito boa ideia. começa Bacana. a beneficiar as outras pacientes. Você né? até Demora? falou... Pode perguntar, Júlia. Não, você até falou da Covid, né? Dessa pandemia. Você sentiu diferença no organismo das mulheres? A Sim, Covid? as mulheres sofreram mais, né? É. Eu acredito que elas ficaram mais sobrecarregadas, porque com a família, com o trabalho e com os filhos dentro de casa, né? Então, se a gente for ver a nível de porcentagem mundial, 21% das mulheres ficaram mais deprimidas do que os homens. Nossa. Porque elas tiveram que assumir Muitos tudo. papéis. Muito mais Muitos tarefas, papéis, né? né? E o emocional também muito E abalado. emocional. Agora, se a gente for ver nas nossas crianças, elas também sofreram muito, né? Uhum. E até os homens, todos nós sofremos, Sim. né? Mas eu acho que valeu a experiência da Covid para que a gente possa saber que todos possamos estar juntos, nós podemos Sim. estar juntos. Se cuidar mais Se também, cuidar mais, né? tanto da saúde e assim, muitas vezes a gente não conhecia realmente a nossa família. E foi uma oportunidade de conhecer as nossas dificuldades, as nossas limitações e poder aprender realmente com a pandemia. Foi um teste. Foi um teste. E, doutora, tem um preparo antes? A mulher tem que se preparar antes para fazer esse laser? Como que funciona? assim, do ponto de vista estético, tá? Isso do ponto de vista funcional. A gente falou do ponto de vista funcional. Então, a gente pode, aquela vagina que às vezes solta gases, Tá. durante o ato sexual, o laser a gente consegue dar uma apertada na vagina, tá? Legal. Isso também é legal. Ela fica mais sensível. É porque ela tá frouxa que solta gases? Sim. Ah, Porque entra ar na hora do Certo. ato sexual. Além disso, você pode beneficiar a vagina, ela fica para melhorar a imunidade da vagina, que legal. candidíase de repetição, Sim. o fato de melhorar a lubrificação da vagina, o turgor da vagina, melhora a circulação, melhora a imunidade da vagina, então ela evita... Reduz o risco de ter reduz mais. o risco de ter mais infecções, Certo. tá? Entendi. Tá. E Doutora, candidíase é algo muito comum, né? muito comum. E aí só o laser ou tem alguma coisa que elas conseguem fazer pra melhorar? Ou Não nós? nós conseguimos sim. Voltamos de novo no estilo de vida. Sim. Tá? A gente sabe que algumas pessoas podem desenvolver sensibilidades a alguns alimentos que provocam a candidíase, Eu né? ouvi falar que doce também, né? Quando a Açúcar, mulher come muito principalmente, doce. dá Açúcar, candidíase. leite e derivados, tá? Alimentos que são muito condimentados podem mudar o pH da vagina Olha. e ela fica mais propensa a desenvolver candidíase, tá? Sim. Que coisa, né? E do ponto de vista estético, voltando ao Sim, laser, né? Com a idade, a gente vai escurecer a nossa vulva, se escurece a nossa vulva, tá? Ela vai ficando mais feia, mais molinha, tá? Mais flácida. Mais flácida. Tá. Então, quando a gente vai fazer o laser do ponto de vista estético, a gente anestesia e aplica o laser para quê? Há um clareamento e há um engurgitamento dessa região. Há um rejuvenescimento, rejuvenescimento mesmo. Muito Então, bom. as pacientes... A gente não consegue agradar 100%, mas 85 a 90% das pacientes ficam bem Gostam satisfeitas. bem. satisfeitas. legal. E é uma coisa legal de se fazer, porque a gente cuida do nosso rosto, né, doutora? A gente faz laser no rosto, faz tanta... Por que não cuidar da periquita? Não é rejuvenescer, não é? Tem Verdade. todas as áreas do nosso corpo, tem que estar boa, né? Tem que estar saudável, sim. jovem. Tá. Também do ponto de vista estético, a gente também pode fazer preenchimentos nos grandes lábios, pode fazer o quê? A remoção do excesso dos pequenos lábios. Olha que Que legal. legal. Até melhorar a cicatriz de episiotomia, que às vezes a gente precisa nos partos, Sim. né? Então, quer dizer, pode ir o embelezamento da Rebeca. Muito bom. E como que funciona esse preenchimento? O mesmo preenchimento que você faz, o remodelamento
da face. Um botox seria? Não, um botox. Ácido hialurônico, Tá, o estimulador de colágeno, né? Os preenchedores. A gente também pode preencher a nossa amiga. Doutora, é com uma aplicação, é uma vez que faz, ou com que frequência a pessoa tem que... a mulher tem que cuidar? O protocolo que foi desenvolvido é mais ou menos 3 sessões, tá? Uma mais ou menos variando de 30 a 45 dias, tá bom. Tá? Por quê? O pico do colágeno são 28 dias, mais ou menos 21 ou 28 dias. Aí você fazendo uma aplicação a cada 30, até 45, a gente supõe que com estudos histológicos, tá? Que a vagina e a vulva se recupere bem com 3 sessões. Que legal. Depois pode fazer uma manutenção a cada 1 ano, 6 meses, 1 ano. Por exemplo, a paciente que tem câncer de mama, ou aquela paciente que algum câncer que precisou tirar os ovários ou não pode fazer a terapia hormonal, ela se beneficia muito, porque não tem ferramentas para que a gente use. Então, o laser também beneficia muito. Certo. Que bacana. E não tem contraindicação no laser? Ou tem? Não, tem algumas contraindicações, tá? Pacientes que têm colagenoses, tá? Doenças do colágeno, pacientes que têm problemas de sangue, tá? Ou que ela esteja um câncer ativo. Aí não nessa pode região. fazer. Sim, não pode fazer. Legal. Mas no geral não tem contraindicação. A gente vai atingir muitas mulheres, né? E gestantes também, né? Que gestantes legal. também não pode fazer, não pode. Tem que esperar o neném nascer, tem que esperar né? o neném nascer. Ver se vai ter um epísio, né, doutora? Na recuperação pós-parto, ela é ótima, porque que legal. pós-parto, a vagina fica muito atrófica, né? Sim. E quando você faz a aplicação do laser, você volta a vagina mais cedo. Eu tenho assim, pra quem fez curetagem, tem algum... porque eu fiz a curetagem uma vez, eu senti diferença no meu organismo. Tem alguma diferença, não? Ou isso seria mais psicológico? É assim, você é jovem, né? Então, eu acho que esse é um desgaste muito grande a gente perder um bebê que estava vindo, né? Tanto emocionalmente como do seu corpo. E esse, às vezes, do ponto de vista metabólico, ele modificou um pouquinho, porque você começou uma Teve um hormônio, né, que muda. E aí ele vai devagarzinho. Papai do céu fez a gente muito bem feita, né? Então, se recupera isso. Se recupera. Tá, entendi. Se recupera. Se você fosse mais madura, talvez a recuperação demoraria um pouco. Seria mais lenta. Doutora, você acha que com a evolução aí da era digital, as mulheres ficaram, não sei, mais ativas, né? Elas pesquisam mais, têm menos vergonha, porque a gente passou por muitos tabus, né? Sim. Com a era digital, porque ela pode acessar a informação sem se comprometer com ninguém. Isso, Então, mas muitas ainda são muito caladas. Porque a mulher, principalmente na mudança hormonal da menopausa, ela se retrai, entendeu? São muitas mudanças, muitas dores. São muitas mudanças. Sim. E assim, infelizmente a nossa sociedade ainda ela tá amadurecendo. E o fato dela estar amadurecendo, a mulher, ela está começando a perceber que ela tem uma posição diferente na sociedade. E tem muito preconceito ainda. A mulher tá velha. E a mulher, às vezes, se sente velha. Hoje, com essa tecnologia, a época da digital e as informações, hoje a gente vê mulheres de 60 anos que parecem que têm 30 e mulheres que têm 30 que parecem que têm 60. Sim, Exato. mais acabadinha, né? E doutora, como que é no seu consultório? Você indica o laser pra todo mundo? Ou a mulher... Porque tem mulher que se sente acanhada e não quer falar. Mas você olhando assim, na hora de examinar, você fala assim, acho que seria interessante você fazer um laser. Você tem esse contato com a sua paciente? Então, o laser é assim, não são para todo mundo. Primeiro porque é uma ferramenta que você tem que pagar, certo? Então, nem todo mundo consegue.
Mas eu acho que a informação precisa chegar a todo mundo. Então, a gente sempre fala que tem essa ferramenta, mas eu não indico para todo mundo. Tem algum exercício que a mulher pode fazer? Algo de menos, mais acessível para quem não tem dinheiro para investir num laser, para ela tratar essa flacidez, essa rigidez, muitas vezes Sim, rígido, né? lógico. Primeiro, a alimentação é um ponto fundamental, porque nós somos ensinados a viver para comer. E a gente precisa comer só para viver, né? É verdade. Hoje, a gente tem o quê? Muitos alimentos industrializados, essa vida agitada, corrida, muita pressão e cobrança em cima de todos nós. Então, a gente precisa o quê? Ter disciplina, um pouco mais com a gente, cuidar mais da alimentação, comer as verduras, os legumes, as frutas, né? Tomar água, dormir pelo menos de 7 a 8 horas por dia. Muitas coisas que a gente não faz. Por quê? Hoje, depois da pandemia, houve uma liberação. Então, muita gente está abusando no álcool, muita gente obesa, comendo industrializados, né? E isso atrapalha totalmente a mulher. Do ponto de vista metabólico, porque o intestino, ele absorve substâncias, produz serotonina. Dormir também é importante. E também meditar, gerenciar o estresse. Abraçar a árvore, né? Fazer uma horta, pintar, cantar, dançar. Sim, fazer ser o que leve. gosta, né? Sim, Que é um é hobby. importante. E a gente, às vezes, o dia a dia, aquela rotina se torna muito pesada. E isso tudo faz com que a mulher envelheça mais rápido, a vagina dela seque. Então, a primeira coisa que ela precisa fazer é ver a qualidade que ela está tendo, o estilo de vida que ela está tendo. Segundo, exercício físico. Quando a gente faz exercício físico, vai ficar com as pernas bonitas, os braços bonitos, mas a musculatura perineal, né, do assoalho pélvico, vai ficar mais fortalecida. Ela pode simplesmente, por exemplo, piscar a vagina já ajuda bastante, tá? Fazer exercícios que você puxa os seus órgãos para dentro também ajuda bastante o quê? A trazer os órgãos. Porque muitas vezes você vai lá, começa a fazer malhação, e você só vai empurrando tudo para fora. Mas e você precisa puxar para dentro, né? Também. Você precisa fazer esses exercícios de puxar para dentro também, né? Legal. Você acha que o Pilates ajuda? Muito. Acho que o Pilates a gente precisa alongar, né? Deixar a musculatura mais ou menos equilibrada, né? Mas a musculação é o exercício ideal. Legal. Bacana. Ideal. Então, talvez fazer um combo, né, Fabi? De Fazer um Pilates combo, com musculação. Faria, né? Doutora, em relação à menopausa, como que a gente lida com a parte de hormônios? A senhora modula? O que a senhora tem indicado hoje? Modulo. Na realidade, a menopausa tem que ser personalizada. Porque cada um tem uma necessidade. Certo. Porque tem pessoas que necessitam mais de estrogênios, outras vezes mais de testosterona. E a gente tem que balancear. As pacientes que eventualmente já foram submetidas à retirada do útero, qual a necessidade de hormônios que ela tem. Além disso, algumas substâncias que ela precisa repor para melhorar a homeostasia do organismo dela. Né? Então, tem que ser muito individualizado. Certo. Muito Antigamente, personalizado, não né? é... Era um padrão. Era um padrão. E não atende, assim, né? Não, hoje a gente vê que a sobrevida, a qualidade de vida da paciente melhora muito. E uma das coisas que eu vejo bastante no consultório é falar assim, nossa, tem vida pós-menopausa. É porque assim, a menopausa, a gente até recebeu a doutora Flávia Mambrini aqui, né, Flávia? Depois vocês podem dar uma stalkeada aí no canal, ver, ela é especialista em menopausa também, ela fala muito sobre isso, e a gente, assim, analisando, né, as mulheres hoje na menopausa, é outra vida, né? Muda totalmente o hormônio, os sentimentos, a alimentação, muda tudo, né, doutora? É porque a gente se taxa, é porque... nós pegamos uma transição muito grande de sociedade, né? Vocês, quando nasceram, provavelmente o celular estava começando a aparecer por aí, não é? Sim. E até então, hoje quem está na menopausa não tinha celular antes. É verdade. Né? Não tinha internet. Começou a aparecer em 94, mais ou menos. Hoje, 94, tem 30 anos aqui, que está mais usual para nós, né?
Então, olha a mudança que a gente está pegando de estudo. Teve o trabalho de 2000, 2002, falando sobre o estudo que teve nos Estados Unidos e Londres, na Europa, sobre o WHI, o problema da cancerofobia, né? E hoje já tem trabalhos dizendo que a incidência de câncer, para quem faz terapia hormonal, lógico, personalizado, pode diminuir até 3 casos. Olha. Na incidência comum. Sim. Tá? A obesidade hoje é um caso, aumenta a chance de você desenvolver câncer. Olha. Principalmente de Então, mama. às vezes, a mulher se priva de Fica fazer com uma medo reposição hormonal, à toa, né? mas a alimentação tá desregulada, os hábitos de vida tão ruins, e aí ela acaba achando, se eu fizer uma reposição hormonal, eu vou ficar com câncer. Mas não, às vezes os hábitos dela vai fazer ela ter um câncer, né? Sim. Tem um estudo de Londres que saiu recentemente que é um estudo pequeno, de 1.000 mulheres. E os resultados foram o seguinte: quem faz exercício físico de modo moderada a extenuante, não tão extenuante assim, diminui 3 casos. Eles falam que a cada 1.000 mulheres, 23 mulheres podem desenvolver câncer. Diminuíram 3 casos em mulheres que fizeram atividade física. Que bacana, legal. é importante Fica a isso. dica, né? Fazer E atividade. doutora, essa outra ponteira seria pra quê? Essa outra ponteira, ela faz o quê? 360 graus na vagina, né? Então, o laser, ele vai 360 graus aqui na vagina, tá? E aí faz o quê? A vaporização de alguns pontos, havendo produção de colágeno, produção de fibroblasto, elastina, melhora a circulação, aumentando a espessura da mucosa, aumenta a umidade, né? E isso melhora muito, rejuvenesce bem a vagina. Sim. Legal. Tá? Muito bom. A gente tem também o estrógeno local que a gente pode usar desde que a paciente não tenha contraindicação. Ele também ajuda. É uma aplicação? É uma aplicação, mas tem que ser 2 vezes por semana, pelo menos, isso sempre. Porque o processo de envelhecimento também continua, Não para, né? Exato. Entendeu? Então, não tem escapatória. A gente tem que sempre estar cuidando. Sim, Sempre se exato. cuidar. E hoje, a menopausa, a gente precisa investir nela, né? Sim. Precisa investir nela. Exato. Vai todo mundo passar. E qual, assim, a paciente mais velha que você já tratou, que faz esse laser? Tem, assim, velhinhas, sei lá, de 90 anos 92 que faz? anos, Jura, verdade. doutora, que legal. 92 anos. Mas ela faz a reposição também ou ela só faz os lasers? Não, só... faz o laser. A queixa dela era secura vaginal Aham. e perda urinária, tá? Certo. Tá. Porque assim, o laser tem vários estudos. Como é muito recente, você veja bem, tem vários estudos que estão em andamento. E ainda está saindo os estudos falando que melhora a incontinência urinária, a perda urinária. Então, mas do ponto de vista prático, em 80%, 82% melhora realmente essa incontinência urinária. Mas a gente não pode falar que ele é só para melhorar a incontinência urinária, tá? Legal. E nessa, desculpa, Imagina. nessa senhorinha, ela fez 3 sessões de laser e ela vem a cada 6 meses para fazer o laser. Doutora. Melhorou a incontinência dela, não sanou totalmente, mas Certo. melhorou bem. Que bom. Ela andava de fraldão, agora ela usa Olha. de absorvente. Olha, muito bom. melhor. A senhora tem um outro caso bem legal para contar? Ah. De alguma mudança assim? Paciente de 86 anos, 83 Que anos. legal. Então, até as pacientes um pouquinho mais maduras, né? Elas vêm Estão porque... preocupadas, né? Sim, porque... Tem que se Incomoda. cuidar, né? Porque tá nessa porque a idade nossa que... sobrevida, né, tá sendo boa. E você Sim. acha que... Agora eu vou fazer uma pergunta engraçada. Você acha que nessa idade elas podem ser sexualmente ativas? Com São, laser, com tudo? Sim. Ai, mulherada, não é porque você tá com 90 anos que não pode continuar a alegria Né? da Eu vida. tenho algumas pacientes que têm 80, 82 que estão começando a namorar, menina. Que legal. Então, Que legal. olha que legal. Nossa, muito legal. Você trata os maridos também? Nessa idade, Eu não, Você é eu mais oriento, pra mulher. Eu oriento, sempre oriento. Tá. Né, o papel do médico, de nós profissionais de saúde,
é orientar, Sim. né? Orienta todo mundo. Sim, né? com certeza. Né? Sem Alimentação. restrições. E assim, é interessante que algumas mulheres mais maduras têm homens mais jovens, viu? Ah, Tá elas gostam vendo? dos novinhos. Os maridos que não se cuidam quando eles forem. A substituição é cedo. É verdade. As meninas estão danadas. Viu? Olha, que legal. Mas com uma médica dessa que Lindona, renova. renova, Não, eu ajuda acho a que isso melhora a inspiração, né? autoestima, Sim. dá até um ânimo pra viver mais, né? Porque eu conheço várias mulheres nessa idade que falam, já tô no fim da vida mesmo, mas não é assim. Né? Tem Não. oportunidade pra se cuidar, pra viver mais, pra viver feliz. Viver melhor, eu né? acredito que assim, o presente só chama presente porque é um presente. Sim. Olha, Se muito quanto bom. tempo a gente vai viver amanhã, não importa. E o que passou, já passou. Tem que viver Então hoje. a gente tem que viver o hoje. Isso mesmo. Então, se hoje aparecem algumas oportunidades, por que não? Sim, Não é verdade? Com certeza. Doutora, e para começar a se cuidar, tem uma idade que você acha que a partir dessa fase seria legal já cuidar? Uma prevenção, até pras Eu meninas acho, mais que, jovens. eu acho que a gente precisa se cuidar desde que nasce, né? Uhum. Acho que desde o intraútero de verdade. A mãe que vai engravidar, ela precisa começar já a melhorar a qualidade de vida dela, o estilo de vida dela, não só em hábitos, mas também em pensamentos, né? Porque hoje tem uma dicotomia, né? Tem muita gente que exagera demais e tem muita gente que se cuida demais. Eu acho que o meio termo sempre é bom. Um equilíbrio, né? Um equilíbrio. Aí nasceu as crianças, né? Hoje a gente precisa assumir mais a nossa maternidade, né? Porque com essa mudança grande que a gente tem em função da sociedade, nós estamos muito acelerados. Sim. Então, nós precisamos de verdade desacelerar um pouco, assumir um pouquinho o nosso papel de família, de gestora, porque nós somos o dono do mundo, né? Nós mulheres não somos. Somos, com certeza. A gente faz de conta que não é, mas nós somos. Mas a gente tem um papel. Eu falo que Deus fez certinho, né? Cada um no seu lugar, com a sua função, e um E a mulher colaborando com o ela é outro. E o que seria fantástica. do mundo sem a mulher, sem a alegria dessa terra? Os homens não iam se dar bem. Não ia. Com certeza não. A gente tem uma pergunta de um ouvinte, doutora. Tenho 45 anos e estou com perda urinária. Consigo resolver com laser? Não sei. Boa. Depende. Precisa avaliar, né, doutora? Precisa avaliar a condição hormonal dela, Tá. o estilo de vida, peso, hábitos. E muito provavelmente o laser vai ajudar. Legal. Vai ajudar, sim. Porém, tem que avaliar Nada como caso a anamnese, caso. né? Tem Exato. que avaliar. Mas a paciente que tá com essa perda urinária, ela tem que ir direto para um urologista ou ginecologista. ou uma ginecologista, ou tanto faz. Um encaminha para o outro, analisa o caso. Depende, tem que avaliar o caso. Primeiro, ela tem que ir no ginecologista dela, né, de rotina, fazer a avaliação direitinho, para identificar qual seria possível caso. Se ela teve gravidez, se ela teve parto normal, se ela está acima do peso, se ela tem alguma alteraçãozinha alimentar, você entendeu? Se ela tem algum defeito de fabricação, né? Sim, já nasceu assim. Tem precisa casos avaliar. assim, que a pessoa já tem. nasce com essa... Incontinência? Tem. E daí dá pra tentar corrigindo, vai tentando de forma. Existem várias Legal. técnicas que você pode usar para tentar Sim. corrigir, né? Muito E bom. doutora, acho bem interessante a gente aproveitar a sua presença aqui e reforçar a importância da mulher estar fazendo exames de rotina, qual a frequência que uma jovem ou uma mulher mais velha precisa estar passando no ginecologista, fazendo Papa Nicolau, fazendo todos os exames certinho, que é importante, né? Sim. Primeiro, a gente precisa sempre estar se cuidando, né? Eu acredito que uma mulher sexualmente ativa, que não tem parceiro fixo, precisa ir pelo menos uma vez por ano, tá? De 6 meses a uma vez por ano. Tem que usar camisinha, tem que usar as vacinas, tem que ver um método anticoncepcional que possa beneficiá-la em todos os sentidos, tá? Lógico, lembrar que sempre a gente tem o aspecto positivo e o aspecto negativo. E sempre balancear o que pesa mais, o aspecto positivo ou o negativo na escolha de um anticoncepcional. As mulheres mais velhas fazerem a rotina direitinho, lembrar que existe solução para a menopausa. Existem casos que a gente não pode usar hormônio,
existem casos que a gente pode usar hormônio. Existem muita mulher que fala assim, olha, eu entrei na menopausa, não sinto nada, então eu não preciso ver a terapia hormonal. O estrógeno, ele faz parte mais de 400 receptores no nosso organismo. Então, a mulher que entra na menopausa, o cérebro tem receptor de estrógeno, o intestino, a articulação, a pele, né? A mama, a vagina, o útero, tudo tem receptor de estrógeno. Então, se ela não faz a reposição hormonal, ela pode perder muitas coisas. E com o tempo, a gente vai perdendo um pouco, né, desses hormônios. Sim. E não é porque você não sente hoje, que futuramente você não vai sentir, não é? Melhor prevenir agora. Então, e o que a gente observa é que a mulher que entra na menopausa, ela nos primeiros 5 anos, ela pode engordar de 5 a 10 quilos, né? Nossa. Então, a gente precisa sempre estar cuidando. Exato. Por falta do estrógeno. Exato. Doutora, tem mais uma pergunta de um ouvinte. Ela quer saber sobre o pós-operatório da cirurgia íntima. Se é muito doloroso e quanto tempo para voltar na atividade sexual. A cirurgia íntima depende do que a gente vai fazer. Por exemplo, se eu vou fazer uma cirurgia de pequenos lábios, onde a gente vai fazer a remodelação dos pequenos lábios, porque existem aqueles que são simétricos, são hipertróficos e aqueles estrelas, que é meio assim, meio desbeiçadinho. Tá? Quando a gente vai fazer a cirurgia para deixar eles mais ou menos simétricos e diminuir, vai depender muito de cada um, da sensibilidade de cada um. Mas geralmente em 10 dias, uma semana ela já volta a trabalhar. Para exercício físico, eu acho que uns 40 dias, tá? E não é muito dolorido. É uma coisa que, se for pequena, a gente consegue fazer até no consultório. Ah, legal. Tá? Nossa, E para relação sexual, doutora? Uns 30 dias. 30 dias. Pra fazer xixi, como que limpa? Depois você faz cirurgia lá, tá cheia de... Dá pontinho? Lava com a duchinha. Fazer higiene? Lava Como com que duchinha, funciona isso? Com sabonetinho, passa pomadinha, sprayzinho pra dor, tá? É assim, é uma área todo um delicada. cuidado, A gente só lembra dela na hora que a gente vai fazer xixi, vai limpar, né? Ou vai namorar, né? Sim. Não é verdade? É verdade. E assim, você indica ficar muito tempo sentada, tem que ficar mais em pé, deitada, quando faz esse tipo de cirurgia? Depende. Se for precocemente, a gente pede para ficar mais de repouso, né? Lógico, nunca ficar só deitada. Tem que andar sempre, porque a gente tem que fazer a prevenção de tromboses também. Ótimo. Certo? Mas assim, nos primeiros 3 dias a gente pede para ficar mais quietinha e depois ter uma vida mais ativa, mais ou menos, né? Controlada. Aí depois de uma semana, 10 dias, ela já vai começando a fazer as funções dela. Legal. E pra gente manter mais a higiene íntima, quais são os cuidados principais pra gente ter uma boa saúde vaginal? Primeiro, alimentação, sono, estilo de vida. Ah, sempre, tá? Uhum. Segundo, sempre se higienizar pelo menos uma vez por dia, tá? Não preciso ficar me limpando, passando duchinha dentro da vagina, dedinho, nada disso. Porque ela tem a flora vaginal e o nosso organismo é muito, mas muito especial. O Papai do Céu fez muito bem feito, muito equilibrado. Às vezes a gente, com excesso de higiene, excesso de cuidados, às vezes a gente até atrapalha a nossa flora vaginal, né? E... além disso, sabonete específico, doutora? Não precisa. Existe um sabonete Existe íntimo. sabonete existem os sabonetes íntimos, mas algumas pessoas ressecam demais a vagina. Então, às vezes, quando você tenta elaborar demais, cuidar demais, o simples dá mais certo, o simples dá mais certo. Legal. Doutora, que mensagem, uma dica você poderia deixar para as pessoas daqui para frente, para a atualidade? Para os jovens, para as próximas gerações, uma dica para o pessoal de casa, uma mensagem assim especial. O que você deixaria? Eu acredito assim, viver o presente da melhor maneira possível, tá? Tentando fazer a diferença nos corações das pessoas que estão mais próximas a você, sempre cumprimentando, sorrindo e alegria, porque quando a gente tem alegria, as coisas funcionam melhor ao nosso redor. Verdade. Não é? Quando a gente ama também, né? Exato. Às vezes a gente tem que amar mesmo não gostando. Sim. Porque quando a gente ama, tudo reverbera, né? O amor cura, né? O amor cura, verdade. é isso aí. Doutora, a gente ficou muito feliz em te receber.
A gente queria deixar um presente, uma caneca do nosso programa. Oba! E mais um presente. Muito Pra Espero que você, você goste. pra colaborar com seus Isso. cuidados, né? Ficar cada dia mais linda, Exato. mais jovem. E se o pessoal quiser encontrar você em algum... Deixa aqui em cima pra você não ficar... onde que eles Nas podem redes te encontrar nas sociais. redes sociais? Se você tem canal no YouTube, a sua clínica, onde você atende. Tem algum... Caminho? Tenho. A gente está na mídia social sempre, né? O endereço no Google, como Tá. todos, né? Aham. E a gente fica lá, aqui em Campinas, né? Em Campinas, ali no Jardim Guarani. Ali Bacana. na Avenida do Guarani, lá em cima, tá? Ok. E eu acredito que nesse... A gente põe na descrição a do gente deixa vídeo, na né? descrição. Legal. Suas redes sociais, tudo pro pessoal te encontrar. Obrigada. Doutora, muito Eu obrigada. agradeço, Foi um obrigada. prazer ter você aqui com a gente. Sim, Esperamos muito bom. que ela volte mais vezes, né, Sim, Fabi? eu Pra gente agradeço, conversar de eu vários agradeço. assuntos. Obrigada, viu? Imagina, obrigada. E a gente agradece você aí de casa que tá acompanhando a gente em mais um episódio. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com suas amigas aí aí. pra que elas se cuidem também, tenham acesso à saúde. Fiquem com a Siga a pepeca em doutora, dia. fica com a saúde da amiga em dia. Segue a doutora lá no canal dela, nas redes sociais. Agenda sua consulta também, né, Isso, Fabi? com certeza, Pra é ficar com a sua importantíssimo. saúde vaginal sempre em dia. E um beijo, até o Até próximo mais, pessoal. episódio. Obrigada.